quórum para as deliberações. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, desde que presentes mais da metade de seus membros. Depende do voto de 2/3 dos membros da Câmara, além de outras previstas nessa lei, a aprovação das matérias que versem sobre as emendas à lei orgânica, a concessão de serviços públicos, a concessão de direito real de uso de bem imóvel, aquisição de bem imóvel por doação com encargo, empréstimo e concessão de benefícios ou que versem interesse particular, outorga de título e honraria, contratação de empréstimo de entidade privada, rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, cassação de mandato de vereador, do prefeito e do vice-prefeito, alienação de bem imóvel, nos casos do artigo 13, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 4º. Perdão de dívida ativa, somente admitida nos casos de calamidade, comprovada pobreza do contribuinte e de instituição legalmente reconhecida como de utilidade pública. Aprovação de empréstimo, operação de crédito e acordo externo, de qualquer natureza, dependente de autorização no Senado Federal. Modificação de denominação de logradouro público com mais de 10 anos. Designação de outro local para a reunião da Câmara. Destituição de membro da mesa diretora. Sustação de ato normativo do Poder Executivo. Solicitação de intervenção no município. Anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária. Condenação do prefeito, vice-prefeito e vereador por infração político-administrativa. Criação de empresa para execução de obras municipais. Criação, modificação ou extinção de autarquias e fundações. A aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câmara será exigida, além de outras previstas nesta lei, para as matérias que versem sobre o plano diretor, aprovação e modificação do regimento interno da Câmara, codificação em matéria tributária de obras e edificações e demais posturas que envolvam o exercício de polícia administrativa local, incluindo o zoneamento e o parcelamento do solo. Regime jurídico único e Estatuto dos Servidores Públicos e Estatuto do Magistério. Criação de comissão de inquérito. Alienação de bem imóvel, na hipótese do artigo 13, parágrafo 3º. A aprovação de projeto de lei de que trata o artigo 50. Operações de crédito de que tratam o artigo 136, inciso 3. Instituição de fundos. E rejeição de veto a projeto de lei, de que trata o artigo 49, parágrafo 3º. Da fiscalização e dos controles. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, das entidades e da administração direta e indireta, fundamentadas no direito da sociedade a governo honesto, obediente à lei, eficiente e eficaz, será exercida pela Câmara mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, em cada poder e entidade da administração indireta, de forma integrada, mediante controle interno, por qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou sindicato, mediante amplo e irrestrito direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração indireta. A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem a legalidade, a legitimidade, a finalidade, a economicidade, a razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação, a fidelidade funcional de agente responsável por bem ou valor público, e o cumprimento de programas de trabalho expresso em termos monetários, a realização de obras e prestação de serviços. Prestará contas à pessoa física ou jurídica que
utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor público, ou pelos quais responda o município ou entidade da administração indireta, ou aquele que assumir em nome do município ou de entidade de administração indireta obrigações de natureza pecuniária. As disponibilidades de caixa do município e dos órgãos ou entidades de administração indireta serão depositados em instituição financeira oficial. Do controle interno. Os poderes legislativo e executivo e as entidades da administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais e execução dos programas de governo e orçamentos. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, e também da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Exercer o controle de operação de crédito, avais e garantias e os de direitos e haveres. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Do controle externo. O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 180 da Constituição Estadual. As contas do prefeito, da mesa diretora e das entidades da administração indireta serão apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado e, por cópia autenticada, à Câmara até o último dia do mês de março do exercício subsequente. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Após recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, a Câmara terá 60 dias para seu pronunciamento, considerando-se julgadas as contas nos termos das conclusões do parecer, se não houver deliberação dentro deste prazo. No primeiro e no último ano de mandato do prefeito, o município enviará ao Tribunal de Contas do Estado inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. Os poderes legislativo e executivo e as entidades da administração indireta publicarão mensalmente no Jornal Oficial do município ou em jornal que nele tenha maior circulação, resumo dos demonstrativos das despesas orçamentárias executadas no período. Do controle de constitucionalidade. Cabe à Câmara, à vista de comunicação do Tribunal de Justiça, suspender no todo ou em parte a execução de lei ou de ato normativo municipal declarado inconstitucional. No caso de a inconstitucionalidade ser reconhecida com fundamento em omissão de medida de competência da Câmara, a mesa diretora, para tornar efetiva a norma da Constituição, dará início ao processo legislativo, dentro de 15 dias contados da comunicação do Tribunal de Justiça. No caso de omissão imputada a órgão administrativo, a Câmara manterá sob controle a prática do ato, que deverá dar-se dentro de 30 dias, sob pena de responsabilidade. Da sustação de atos normativos. Compete à Câmara, pelo voto de 2/3 de seus membros, sustar total ou parcialmente os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. A sustação se dará em resolução da Câmara, com base em parecer unânime e fundamentado das comissões. A deliberação da Câmara será dentro de 5 dias comunicada ao prefeito, que, em decreto e em igual prazo, determinará a sustação do ato, sob pena de responsabilidade. Ao prefeito é facultado, dentro de 5 dias, requerer à Câmara, em pedido fundamentado, reconsideração do ato de sustação. Do Poder Executivo, das disposições preliminares. O Poder Executivo tem como objetivo fundamental a fiel execução da lei,
sobre a inspiração escrita e sob a inspiração estrita do interesse público, do prefeito e do vice-prefeito. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal e os auxiliares diretos. A eleição do prefeito e do vice-prefeito para mandato de 4 anos realizar-se-á até 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal e artigo 26 desta lei. Sujeita-se o prefeito às vedações arroladas no artigo 33. A eleição do prefeito importará para mandato correspondente à do vice-prefeito com ele registrado. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em reunião da Câmara, prestando o seguinte compromisso: prometo defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre e as demais leis, promover o bem-estar geral do povo pouso-alegrense e exercer o meu cargo sobre a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade, desempenhando com honra e lealdade o mandato que me foi outorgado e exercendo com patriotismo as funções de meu cargo. No ato da posse e ao término do mandato, o prefeito e vice-prefeito apresentarão à Câmara declaração de seus bens registrada em cartório de títulos e documentos. No caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou na vacância dos respectivos cargos, será chamado o presidente da Câmara Municipal. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Enquanto o substituto legal não assumir, responderá pelo expediente do Executivo, o Procurador-Geral do município, percebendo os subsídios do prefeito proporcionalmente ao prazo de assunção. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior reconhecido pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. O prefeito e o vice-prefeito residirão no município e dele não poderão se ausentar, sem autorização da Câmara, por mais de 15 dias consecutivos. A remuneração do prefeito e do vice-prefeito obedecerá o disposto no artigo 36. O prefeito e o vice-prefeito regularmente licenciados terão direito à remuneração quando impossibilitados de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada, em gozo de férias anuais de 30 dias, em período de sua escolha, dentro de cada exercício, a serviço ou em missão de representação do município, devendo apresentar à Câmara relatório circunstanciado dos resultados de sua missão. A remuneração do vice-prefeito não poderá ultrapassar o limite de 40% da remuneração do prefeito. Das atribuições do prefeito. Compete ao prefeito nomear e exonerar os auxiliares diretos, exercer com auxílio dos auxiliares diretos a direção superior do Poder Executivo, prover os cargos e funções públicas do Poder Executivo, prover os cargos de direção nas entidades da administração indireta, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa lei, fundamentar os projetos de lei que enviar à Câmara, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos e demais atos administrativos. Vetar, em parte ou no todo, proposição de lei. Remeter mensagem e planos de governo à Câmara, por ocasião da abertura de sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Enviar à Câmara os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual.
prestar anualmente, até o último dia útil do mês de março, as contas do Poder Executivo e das atividades da administração indireta, referentes ao exercício anterior. Extinguir, em decreto, cargos desnecessários, desde que vagos ou ocupados por servidor público não estável. Dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. Celebrar convênios e contratos nos termos do artigo 101 e 102. Contrair empréstimos externos ou internos. E fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza, após a autorização da Câmara, observada a norma constitucional e legal. Elaborar o Plano Pouso-Alegrense de Desenvolvimento Integrado e os demais planos previstos nessa lei. Conferir condecoração e distinção honorífica. Desapropriar por interesse social e por necessidade ou utilidade pública nos termos da lei federal. Solicitar o concurso da autoridade policial do Estado para assegurar o cumprimento de seus atos, bem como, na forma da lei, fazer uso da Guarda Municipal. Decretar estado de calamidade pública. Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, bem como daqueles explorados pelo próprio município, segundo critérios estabelecidos em lei municipal. Requerer à autoridade competente a prisão administrativa de servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, observadas as disponibilidades orçamentárias e os créditos autorizados pela Câmara. Enviar à Câmara os recursos financeiros para ocorrer as suas despesas, nos termos do orçamento anual, incluídos os créditos suplementares e especiais. Remeter à Câmara e fazer publicar os balanços, relatórios ou demonstrativos mencionados no artigo 87. Indicar seus representantes nos conselhos. Prestar à Câmara Municipal as informações solicitadas, no prazo de 20 dias, contados do recebimento da solicitação. Compete ainda ao prefeito propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual ou Federal. Defender a lei e o ato normativo municipal em ação direta que vise a declarar-lhes a inconstitucionalidade. O prefeito empossado enviará à Câmara Municipal o programa de metas de sua gestão, até 90 dias após sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, em consonância com as proposições de sua campanha eleitoral, a legislação orçamentária e também os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas previstas pelo Plano Diretor de Pouso Alegre. A legislação orçamentária que se refere a este artigo deverá estar em conformidade com as prioridades e ações estratégicas do Programa de Metas e do Plano Diretor de Pouso Alegre. O Programa de Metas será amplamente divulgado por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e televisiva, e publicado no Diário Oficial do Município no dia imediatamente seguinte ao do término do prazo a que se refere o caput deste artigo. O Poder Executivo promoverá, dentro de 30 dias após o término do prazo previsto no caput deste artigo, o debate público sobre o Programa de Metas da Prefeitura de Pouso Alegre, através da realização de audiências públicas com a finalidade de promover e incentivar a participação e acompanhamento do desenvolvimento deste programa pela sociedade pouso-alegrense. O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução das diversas ações previstas no Programa de Metas da Prefeitura de Pouso Alegre. O prefeito poderá proceder a alterações programáticas no Programa de Metas da Prefeitura de Pouso Alegre, sempre em conformidade com o Plano Diretor de Pouso Alegre, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo.
Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios: promoção do desenvolvimento ambiental, social e econômico de forma sustentável, inclusão social com redução das desigualdades regionais e sociais, atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana, promoção do cumprimento da função social da propriedade, promoção e defesa dos direitos fundamentais, individuais e sociais de todas as pessoas, promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas, universalização ao atendimento dos serviços públicos municipais, com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão. Segurança. Atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos. Modicidade das tarifas e preços dos serviços públicos que consideram diferentemente as condições econômicas da população. Ao final de cada ano, o prefeito divulgará o relatório da execução do programa de metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. Das atribuições do vice-prefeito. O vice-prefeito substitui ao prefeito em caso de licença, impedimento ou afastamento e lhe sucede no caso de vaga ocorrida após diplomação. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, substituirá, representará e assessorará o prefeito e acompanhará os trabalhos do mesmo, cabendo-lhe ainda atividade administrativa compatível segundo os critérios do prefeito. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção do respectivo mandato. A investidura do vice-prefeito em cargo de auxiliar direto do prefeito não impedirá o exercício das funções previstas no parágrafo 1º deste artigo, salvo nos casos de incompatibilidade, e respeitado o disposto no artigo 112. Das responsabilidades do prefeito. São infrações político-administrativas e sujeitam o prefeito a julgamento e cassação do mandato pela Câmara, além de outras previstas nesta lei. Incidir em qualquer das vedações do artigo 33. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída. Desatender sem motivo justo às convocações ou aos pedidos de informação da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a esta formalidade. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, as propostas de lei de diretrizes orçamentárias e de orçamentos. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Praticar ato administrativo contra a expressa disposição de lei ou omitir-se na prática daquele por ela exigido. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nessa lei ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara. Proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo. Fixar residência fora do município. Deixar de assegurar à Câmara os recursos financeiros a que tenha direito, nos termos dessa lei. Deixar de prestar contas devidas, ou não prestá-las no prazo legal. Discriminar pessoa física ou associação comunitária ou entidade civil, no atendimento às suas reivindicações por problemas políticos ou particulares. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara,
Passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro em 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa da cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até no máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com um intervalo de 3 dias pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas, e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente, e a seguir os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Do auxiliar direto do prefeito. O auxiliar direto do prefeito será escolhido dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos. Compete ao auxiliar direto, além de outras atribuições conferidas em lei, exercer a orientação, coordenação, supervisão e avaliação de sua unidade de administração direta ou indireta, referendar ato e decreto do prefeito, expedir instruções para a execução da lei, decreto e regulamento, apresentar ao prefeito relatório anual de sua gestão,
Comparecer à Câmara nos casos e para os fins previstos nessa lei. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo prefeito. O auxiliar direto será nomeado em comissão e estará sujeito, ao se empossar e ao ser exonerado, à declaração de bens registrada em cartório de títulos e documentos e, desde a posse, aos mesmos impedimentos do vereador, arrolados no artigo 33. O procurador-geral do município o representará judicial e extrajudicialmente, cabendo à procuradoria, ainda nos termos da lei especial, as atividades de consultoria e assessoria ao Poder Executivo, e privativamente a execução da dívida ativa.